sou o pastor Ricardo Guedes, da igreja Betel, em Carapicuíba, São Paulo. Esse é o nosso canal oficial, então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilha para todas as pessoas, ative o sininho, tá certo? Vamos lá, vamos assistir o culto? Diga graças a Deus. Muito bom dia. Todos espertos, bem acordados. Muito boa noite a todos. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Que bênção sentir a presença de Deus em cada canção, em cada louvor. E o Senhor tem falado conosco de uma forma muito especial. Amém. Pode tomar os vossos lugares, assentos. Pegue a palavra de Deus nas suas mãos, que a paz do Senhor Jesus possa reinar dentro da sua alma nessa noite. Quem recebe essa paz, diga amém. Amém. Efésios capítulo 4, versículo de número 11, da palavra de Deus. Efésios capítulo de número 4, verso 11. Se você tem celular, desligue, coloque no vibracal, depois você vê quem te ligou, mandou mensagem. Glória a Jesus. Efésios 4, 11. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Lembrando, os irmãos, que nós estamos dando continuidade. Começamos na semana passada uma série de 3 mensagens sobre a igreja que prevalece. Falamos na semana passada sobre a igreja que prevalece, a igreja pastoral. E hoje vamos continuar essa série, a igreja que prevalece, mas hoje falaremos sobre a igreja profética. Eu quero que você entenda dentro dessa palavra e desse contexto que todos nós somos igreja unida como nós estamos, mas também somos igrejas no particular, o templo e a morada do Espírito Santo. Amém? Então eu quero falar tanto dessa igreja unida como nós estamos hoje, como eu também quero falar da igreja particular, você como igreja de Cristo nesta terra. E você, como a igreja de Cristo, você precisa prevalecer. Essa igreja aqui, ela vai prevalecer, mas essa igreja aqui, ela precisa prevalecer em nome de Jesus. Quem achou Efésios 4, diga amém. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Repete assim, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora escute. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Repete comigo, e cheguemos à maturidade. Mais uma vez, e cheguemos à maturidade. Agora ouça, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Amém? Fala comigo. Antes,
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos. Queremos tão somente ouvir a Tua palavra e sair daqui, meu Deus, impactados pelo Senhor. Fala com a Tua igreja e com o Teu povo. Senhor, transforma esses Seus filhos aqui, Pai, em cada um deles numa unidade de uma igreja profética. A igreja profética é a igreja que vai prevalecer dentro do contexto que nós estamos ouvindo. Então, meu Deus, vai de encontro a cada coração, a cada alma, a cada vida, a cada ser, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido e adorado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Olhe para essa pessoa do seu lado e fala assim: não converse comigo agora. Vou repetir, você desliga ou coloca o celular no vibracal. Só use o celular para ler a Bíblia, se você tem esse costume de ler a palavra nele. Pastor, tem um filho pequeno, se ficar incomodado, porque criança às vezes é assim, a escolinha está à vontade para você ir lá, levar, enfim, sem problema algum. Amém? Deus toma conta de tudo a partir desde o início deste culto. E a partir de agora, o Espírito Santo fala através da Tua palavra. Amém. Irmãos, em alguns minutos eu quero discorrer essa palavra ao seu coração. Falamos semana passada sobre a igreja que prevalece, a igreja pastoral, que é a igreja que cuida, né? E hoje falaremos sobre a igreja profética. E essa igreja profética é a que abordaremos nesse dia de hoje. E para falarmos da igreja profética, deixa eu citar para você a respeito de um ministério profético. O profético ou um profeta é alguém que tem visões ou revelações de Deus. Então, quando olhamos para o Velho Testamento, por exemplo, nós vemos que os profetas no Velho Testamento era a ligação da palavra de Deus para cada pessoa, ou para o povo de Israel, ou para algum rei. Então o profeta sempre vinha para falar com uma pessoa ou para falar com o povo. Então a palavra do profeta era a palavra de Deus para cada vida, para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher do Antigo Testamento. Nos dias atuais, os profetas têm a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus nos momentos necessários, no tempo certo, para as pessoas ou para a igreja. Hoje nós temos um grande privilégio que no Velho Testamento eles não tinham, e também no início da igreja primitiva eles não tinham, que é a palavra revelada, essa palavra escrita que nós podemos acompanhar, ler e estudar. Então o profeta de Deus, ele sempre vai transmitir a palavra de Deus para o coração das pessoas, ou para a igreja, ou para um ser humano dentro do seu particular. Então hoje o profeta tem como missão, tem como responsabilidade transmitir justamente isso, a palavra quando necessário, dentro de cada vida e dentro de cada coração. Então ouça, quem tem um dom de Deus como esse, deve ter a consciência que é apenas um servo e não o Senhor das pessoas. Quanto mais somos usados por Deus, mais precisamos não diminuir apenas, mas precisamos morrer para que o Senhor nos use da forma que Ele deseja e da forma que Ele quer. Assim os profetas, eles devem falar a palavra de Deus à igreja, e quando Ele transmite isso para que os crentes, ou para que cada pessoa possa conhecer a mente do Senhor e como a igreja de Cristo na terra deve funcionar. Então um profeta, ele tem como missão em transmitir a mente de Cristo, a mente de Jesus,
para a mente de cada pessoa, para o coração e a alma de cada ser, de cada vida, de cada homem e de cada mulher, para que essa pessoa, ela entendendo, ela possa crescer em Cristo Jesus e entender como a igreja deve funcionar e como a igreja deve funcionar, como a igreja de Cristo deve se portar e como a igreja de Cristo deve caminhar. Entende isso? Diga amém. Igreja, quando eu faço isso, é no particular. Igreja, quando eu faço isso aqui, é em uma unidade só. Então, certas pessoas, elas foram dotadas por Deus para que haja a orientação, a direção, para que haja o conselho ao povo de Deus. Então, quando falamos de uma igreja profética, estamos falando, irmãos, de uma igreja que precisa ter a visão de Deus e as revelações de Deus sobre a face da terra. Quando falamos de uma igreja profética, estamos falando aqui de uma igreja que precisa transmitir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, com todo o poder e com toda a autoridade. Transmitir a palavra, mas não um evangelho só constituído de palavras, como ensina e aprende também o apóstolo Paulo, quando ele recebe de Deus e transmite isso para a igreja. Mas o nosso evangelho não é apenas constituído por palavras, mas por poder e por autoridade. Nós precisamos ser leitores da Bíblia, precisamos ser estudiosos da Bíblia, precisamos amar a Bíblia, mas essa palavra, ela não pode apenas ficar na teoria. Essa palavra, ela precisa vir acompanhada com poder e autoridade. A palavra dos profetas no Velho Testamento tinha poder e tinha autoridade. Então, quando eu entendo aqui uma igreja profética, eu entendo que nessa igreja profética terá uma palavra com poder e uma palavra com autoridade, uma palavra poderosa de Deus na terra. Eu entendo que a igreja profética, ela precisa ser humilde para entender que tudo que acontece nela, todas as pessoas saradas, curadas, restauradas, isso é o Senhor que tem feito nela. Isso é o nome de Jesus, que é poderoso sobre todos os nomes, para a glória do nosso Pai. Eu entendo que uma igreja profética aqui, ela deve fazer a pessoa amadurecer, o homem de Deus amadurecer e a mulher de Deus amadurecer. Deixa eu fazer um paralelo que você vai lembrar. Conhece pessoas que cresceram, que ficaram barbadas, que de repente estão já com os seus cabelos brancos, mas pessoas que ainda não amadureceram? Quem conhece? A pessoa tem até uma idade, mas são meninos. A pessoa tem até uma idade, mas é uma menina sem responsabilidade, sem amadurecimento. Eu conheço um rapaz que já tem cabelos brancos, né? Minha mãe relata algumas coisas assim, e de repente, e os meus pais relatam algumas coisas dessa forma, e de repente a pessoa, ela cresce, mas ela não amadurece, ou não tem responsabilidade como homem ou como mulher nesta terra. A pessoa, ela até cresceu, mas ela não tem amadurecimento na sua vida. E está cheio de crente, irmãos, que estão crescendo sem amadurecimento cristão. Está cheio de pessoas na igreja, ou que ouve a palavra, mas que não estão amadurecendo. E tem muita gente que tem medo de amadurecer. Pessoas que fogem de viver de comunhão, pessoas que têm medo de amadurecer, porque comunhão faz a gente crescer com Deus, faz a gente ver os nossos próprios erros. E aí, quando eu olho para esse texto aqui, o texto vai falar: e ele, o Senhor, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. O Senhor está falando aqui, Ele, filho, eu preciso e quero que você cresça como meu servo. O Senhor está dizendo aqui para nós: eu quero que você cresça como homem, eu quero que você cresça como uma mulher de Deus, eu quero que você amadureça, eu quero que você crie responsabilidade, eu quero usar você, mas Ele não pode usar uma criança, Ele não pode usar um menino inconstante, Ele não pode usar alguém que não tenha responsabilidade, porque quem quer ser usado por Deus precisa desejar amadurecer sobre a face da terra. Você consegue imaginar uma criança, por exemplo, dando ordens? Ela não tem autoridade para tal coisa, e de repente quando a criança faz o que os pais falam: quem você está pensando que é, menino? Quem você está pensando que é, criança? Porque não tem o amadurecimento necessário para tal responsabilidade. Quantas pessoas, quantos crentes querem ser usados por Deus sem o amadurecimento? Isso resulta em quê? Resulta em não frutos, em não ter frutos, porque a pessoa está fazendo, mas não tem a responsabilidade e o amadurecimento que o Senhor quer que você tenha sobre a face da terra. A igreja profética é uma igreja que está disposta a orientar. A igreja profética é uma igreja que está disposta a aconselhar. A igreja profética é uma igreja que está disposta para dar direção para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão no escuro, para aqueles que estão no mundo ainda em trevas, para aqueles que estão ainda nas mãos do maligno e do diabo. A igreja profética vai ser luz de Deus nesta terra. A igreja profética vai ser a igreja que tem poder do Senhor na terra. A igreja profética vai manifestar o reino de Deus na terra. Escute aí, meu irmão, existem as leis dos homens, existe o reino dos homens, existe a naturalidade desse mundo, mas eu e você precisamos ser proféticos e entender que nossa cidadania não é mais da terra, mas que eu e você somos cidadãos de Deus, cidadãos dos céus, e a lei do céu fala que não há impossível, a lei do céu fala que não existe ninguém maior que o nosso Deus, a lei do céu fala que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece, a lei dos céus diz: pode cair 1000 do seu lado, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. A lei do céu diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A lei do céu está dizendo que não há impossíveis para a igreja profética, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quer estar na glória de Deus comigo? A igreja pastoral, aprendemos que ela vai abrir os braços, aprendemos que ela vai acolher, aprendemos que ela vai caminhar junto, mas a igreja profética nós aprendemos que tem milagre de Deus, que tem impossível de Deus para acontecer, que o ambiente que o Senhor vai criar em nosso meio aqui, o ambiente profético é um ambiente de milagres, é um ambiente que muitas vezes não vai dar para explicar, mas nós vamos simplesmente viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva sobre a face da terra. Nós simplesmente vamos dizer a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder. Esses milagres é Ele que tem feito, porque é Ele que está no meio de nós para a glória de Deus. Então, quando nós falamos de um ambiente profético é um ambiente de milagres, é um ambiente de sinais, é um ambiente de muitas maravilhas. Lembra da mulher que foi buscar o profeta e disse: olha, profeta, eu preciso de um socorro, o meu
meu marido morreu e você sabe, não tenho nada em casa. Olha, o meu marido faleceu e ficou uma dívida. O credor quer levar os meus 2 filhos. O que faço, profeta? E o profeta abre os lábios e diz: mulher, me diga, o que é que tu tens na sua casa? A tua serva não tem nada. Responde a mulher: olha, eu tenho apenas uma pequena botija de azeite. Então vai para a tua casa, pede muitos vasos emprestados aos seus vizinhos, entra dentro da sua casa com os seus filhos e fecha a sua porta. Começa a derramar esse azeite precioso nos vasos e vai colocando a parte que tiver cheio. Imagina essa mulher, ela vem porque ela crê na palavra de um milagre. Ela acredita que o evangelho não é só um evangelho de palavras, mas é um evangelho de poder, é um evangelho de autoridade, é um evangelho de glória, é um evangelho que nós vamos declarar. Não sei como foi, mas eu sei que o meu Deus fez. Vai acontecer um ambiente profético na tua casa, vai acontecer um ambiente profético na tua família, vai acontecer um ambiente profético, aquele ambiente daquela casa que estava: mãe, vão me levar. Aquele ambiente naquela casa que estava: mãe, olha, a minha vida vai ter que ser como a de um escravo. Ela entra dentro da tua casa e fala: vamos obedecer a palavra do profeta. O profeta lhe disse: vamos obedecer, e ela pegou muitos vasos emprestados. Imagina a cena, entra comigo dentro da cena. Ela pegando uma pequena botija de azeite, ela começa a derramar no primeiro vaso, não acaba mais, o vaso enche, ela coloca para trás, pega o outro, começa a encher. O milagre da multiplicação está acontecendo. As pessoas naquela casa estão vivendo o ambiente profético. Os filhos estão enxergando que Deus é esse que faz multiplicar, que Deus é esse que faz curar. O ambiente profético é assim. Nós vamos viver cura, restauração, multiplicação, vitórias inexplicáveis, e toda honra, toda glória seja dada ao Deus do céu. Glória! Um ambiente profético não dá para se explicar. Amo estudar a palavra, mas uma coisa que eu sempre oro: Deus, Espírito Santo, me faça crer a cada dia nos seus milagres, no seu impossível, me faça acreditar e viver uma igreja profética sobre esta terra, para a glória de Deus. Para que os nossos testemunhos sejam: olha, eu não sei o que aconteceu, mas Deus levantou. Olha, eu não sei como aconteceu, mas olha, está de pé. Eu não sei como aconteceu, mas Deus curou. Eu não sei como não dá para explicar humanamente, mas olha, eu estou mostrando aqui: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, para a glória de Deus. Ele quer que a gente viva esse ambiente profético na terra. A igreja precisa ser pastoral, mas a igreja ela precisa ser profética também, para a glória do Pai. Um dia Jesus está indo socorrer os seus discípulos andando por cima das águas. Pensa, irmão, em alguém que cumpriu 5 ministérios da igreja, é Jesus. Pense em alguém que foi perfeito, maravilhoso, majestoso, que foi o maior profeta que essa geração, ou que esse mundo pôde conhecer, chamado Jesus Cristo. Lá vem o Senhor andando por cima das águas, porque a lei dos homens não é a lei de Deus. As coisas da terra não são as coisas dos céus. Os discípulos dentro do barco começam a olhar, e muitos de vocês conhecem a história. Quem é esse homem? É um fantasma, é isso, é aquilo. E alguém dentro deles fala: não, é o Senhor que vem caminhando por cima das águas. Um dentro dele, chamado Pedro, diz:
disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, se é o Senhor que está andando por cima das águas, se é o Senhor que é um profeta nessa geração, eu também quero ser. Me manda ter contigo por cima das águas. E olha o que o Senhor falou para Pedro, que está falando para você que tem medo, que está se acovardando, que está deixando para depois. Ele está falando assim, ó: vem, vem, vem viver milagre. Ele quer que a gente viva isso. Ele quer que a gente viva um ambiente de milagres. E para que tudo isso, pastor? Para que uma igreja profética? E vou entrar aqui para terminar a mensagem. Para aperfeiçoamento dos santos. Fala assim: eu quero ser aperfeiçoado. Fala: eu quero ser aperfeiçoado. Escute, pessoas precisam ser santificadas. Pessoas precisam conhecer as leis dos céus. Pessoas, elas precisam ser comprometidas com o reino de Deus. E que se levante uma igreja profética para fazer isso em nossa geração, para a glória de Deus. Para que, pastor, uma igreja profética? Para a obra do ministério. Irmãos, Jesus precisa libertar, Jesus quer curar, Jesus quer restaurar. Não é isso que Ele veio fazer nessa terra. Ele curou os cegos, curou os coxos, curou os leprosos, libertou os endemoniados, restaurou vidas, restaurou famílias, restaurou lares, deu sentido para a vida das pessoas. Ele deu sentido para as pessoas que vinham até Ele, que começaram a andar com Ele. Ele achou, encontrou o propósito de cada um e fez cada um desenvolver o seu propósito ao máximo. Irmão, para que o corpo de Cristo seja edificado, a igreja, e Ele olha para mim, para você e disse: olha, eu fiz, agora vai vocês e façam as mesmas obras que eu fiz sobre a face desta terra. Irmão, a igreja profética, ela vai libertar. A igreja profética, ela vai curar os enfermos em nome de Jesus. Se você entrou aqui, irmão, com alguma coisa te segurando, sabe, prendendo a sua vida, seja liberto pela palavra de Jesus, seja livre em nome de Jesus. Nesse ambiente profético aqui desta noite, se você entrou aqui enfermo, Ele levou sobre si a sua enfermidade, a sua doença. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então receba a cura, receba a cura, receba a cura em nome de Jesus. Seja restaurado. Se você não encontrou ainda o sentido da vida, ore pedindo, busque pedindo. Deus vai dar sentido à tua vida, Deus vai dar propósito para a sua vida, Deus vai dar destino certo para a tua vida, e vai falar para você: agora vai e produza frutos para a glória de Deus. Para que eu vim? Tem muita pessoa perdida no seu propósito, no seu sentido de vida, no seu chamado. Deus quer te dar destino. O negócio dele é assim: passou andando, Levi, vem, segue-me. Deixou tudo para seguir a Jesus, e Jesus deu um destino para a vida dele. Encontra Saulo no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou
Jesus a quem tu me percebes, tem um destino profético para a vida dele. Deus tem um destino para a tua vida, Deus tem um destino para você. Deus, o diabo quer apagar, o diabo quer fazer com que esse destino não se cumpra. O inferno pode trabalhar para que isso não aconteça, para te atrapalhar, para te desmotivar, para colocar cansaço, para colocar preguiça. Mas hoje aqui os céus estão trabalhando em seu favor. Os céus estão trabalhando pela tua vida. Os céus estão batalhando agora, dizendo: Pai, você consegue, você é especial, você é de Deus, você é filho, eu te escolhi, eu te levantei, eu te dei dons, eu te dei talentos, em nome de Jesus. Dá destino, Espírito Santo, dá destino. Quem pode levantar as mãos e quem pode adorar aquele que vive? Seja cheio. Ei, glória! Para que, pastor, a igreja profética? Para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa ser edificado. O corpo de Cristo precisa ser colocado cada coisa no seu lugar. O corpo de Cristo precisa. E aí, anote 1 Coríntios 3:9. Está entendendo? Tem crente. Você não pode ficar como um menino inconstante para sempre. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. Mas não queira atropelar as coisas. Quantos adolescentes não atropelam as coisas? Engravida antes do tempo. Cai no mundo de drogas, de prostituição. Avança algumas coisas que não é para avançar e ao invés de ser bom, isso é ruim. Entende que a gente precisa crescer da maneira que o Senhor quer que a gente cresça. Até que cheguemos à maturidade. Até que cheguemos à maturidade como homens de Deus, como mulheres de Deus. 1 Coríntios 3:9 diz: pois nós somos cooperadores de Deus. Fala assim: eu sou um cooperador de Deus. Escute, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Repete assim: edifício de Deus. Nesse edifício, a Bíblia diz, coloca aí para mim, 1 Pedro 2,5. Nesse edifício, a Bíblia diz que nós somos as pedras para edificar. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nessa construção dessa casa espiritual, nós somos as pedras vivas que o Senhor está trabalhando nesse edifício. Nós somos quem vai compor a igreja profética. Ela traz os céus na terra. A igreja profética traz milagres. A igreja profética traz correção. Então não fica como um filhinho mimado quando você for corrigido de biquinho. Não queria isso. Aprenda a ser corrigido
ungido pelo Senhor, e Deus vai usar que se levantem os profetas para corrigir as pessoas e colocar no eixo e trazer o reino para o coração, para a alma, para a vida, e que a gente como igreja amadureça ao ponto de entender e falar: Senhor, eu estou ouvindo que o Senhor está me repreendendo, mas eu também sei que o Senhor só repreende aquele que Ele ama. Se Ele não ama, Ele deixa para lá. Se Ele está te repreendendo, é porque Ele te ama e porque Ele acredita em você para a glória de Deus. Aí 1 Coríntios 14, versículo 3 e 4 diz assim, 1 Coríntios 14, 3 e 4 vai ensinar: mas quem profetiza o faz para a edificação e encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Eu vou concluir a nossa mensagem aqui para nós orarmos. Irmãos, escute e entenda bem. A Bíblia vai nos relatar: quem profetiza faz isso para edificação, encorajamento e consolação da igreja, dos homens, do povo de Deus. Então, em nome de Jesus, nos particulares, a uns Deus deu dons para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros, isso significa que não serão todos profetas, que não serão todos pastores, mas isso significa que não serão todos apóstolos. Isso significa que Deus está levantando e dando dons para cada um. Então, em nome de Jesus, que se levante os profetas da nossa. Se Deus tem te escolhido como um profeta, se Ele tem te ungido como um profeta, em nome de Jesus, receba isso na tua alma, receba isso no teu espírito, e isso que você seja usado para edificar, para encorajar, para consolar os homens. Quem fala em língua se edifica a si mesmo, mas quem profetiza está edificando a igreja para a glória de Deus. Então uns no nosso meio serão levantados como profeta, e deixa o Senhor te usar nisso para a glória de Deus. Mas no geral seremos a igreja profética nesta terra. A igreja profética, ela interrompe o mal sobre a terra, o ministério do inferno, o ministério do diabo. O mundo jaz no maligno, mas quando a igreja se levanta, ela se levanta para interromper e desfazer as obras do diabo para a glória de Deus. Quando a igreja profética se levanta, ela se levanta para criar. Há um governo da terra, há um governo do mundo, mas em nossa vida há um governo dos céus. No nosso meio há um governo celestial. Quando a igreja profética se levanta também uma geração de homens tementes, uma geração de mulheres tementes, uma geração de pessoas que amam a Jesus acima de todas as coisas para a glória de Deus. Quando se levanta uma igreja profética, se levanta uma igreja para fazer com que os decretos de Deus aconteça sobre a terra, em nome de Jesus. Selado isso. Fica de pé no seu lugar. A igreja profética é uma igreja linda. A igreja profética, ela quebra os laços, ela desfaz as obras do diabo. Então coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos.